Abra comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Revelação, capítulo 22, versículo 12. Revelação, capítulo 22, versículo 12. Acharam aí? Você conhece esse versículo, né? Diz assim, ó, a palavra de Deus. Eis que venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus, não é isso? Quem está alegre com isso? Graças a Deus, né? Eis que venho sem demora, próprio Jesus dizendo isso. E comigo está o galardão. Quanto se alegra com isso? Rapaz, era pessoal vibrar com isso, né? Misericórdia, irmão. Vou repetir, de repente você não ouviu, né? Falei inglês, em línguas, né? Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho preparado para retribuir a cada um. Meu Deus do céu. Vai melhorar, eu creio. Eu vou repetir, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, presta atenção nessa última parte, segundo as suas obras. Então, irmãos, entenda que eu e você receberemos o nosso prêmio quando estivermos lá com Jesus eternamente. Todos nós seremos julgados, não para definir se vai para o inferno ou se vai para o céu, mas você que é salvo em Jesus, você não vai ser julgado para ir para o inferno. O julgamento já aconteceu em Jesus. Amém? Tanto você como eu, seremos julgados segundo as nossas ações aqui na terra. O que nós fazemos em vida aqui. E Deus tem o prazer, o privilégio de retribuir você pelas suas ações aqui na terra. Amém? Então, falta pouco para isso acontecer. Você está comigo, irmãos? Então, é super importante que as suas ações aqui sejam ações pautadas, bem cuidadas. Porque um dia seremos julgados. Um dia eu e você prestaremos contas das nossas ações aqui. Começa a diminuir os amém. Mas Eu pela manhã, estava falando um pouco sobre relacionamento em família. E hoje é o culto da família, amém, irmãos? É muito comum, né, dentro das casas, e até por causa justamente da convivência, né, de estar no mesmo teto, um conhecer o outro, as fragilidades, as fraquezas, os micos, né? Justamente por conhecer. Essa família aqui, há um tipo de relacionamento. Nos amamos e nos conhecemos, mas não é da mesma forma uma família sanguínea que, dentro do lar,
vê todo dia, conversa, né? Vê as deficiências, vê os acertos, não é a mesma coisa, não é verdade? E isso, ao longo do tempo, na medida que os pequenininhos vão aparecendo e vão crescendo, vai existindo aprendizagem, as pessoas vão se conhecendo ali, é muito normal isso. E eu citei aqui um exemplo, isso aconteceu comigo, quando eu ia na casa de alguns parentes, né? Minha mãe ia na casa de uns amigos, de umas amigas, e aí eu, cheio de vergonha, né? Eu ficava lá quietinho, né? Todo magrinho, lá, sentadinho assim. Aí a amiga da minha mãe falava assim, que bonito, né? Ele é quietinho, né? Aí ela falava assim, você não conhece a peste. Eu até, pela manhã, até corrigi, né? Porque isso, eu sei que isso, vocês sabem muito bem como acontece, né? Quantos papais e mamães nós temos aqui, né? Você conhece o filho que tem. E, às vezes, no primeiro momento, o filho está lá olhando, né? Quando você vê... Você percebe quando o menino é arteiro. Você vê ele fazendo aquele mapeamento, assim, fazendo a leitura do ambiente. Daqui a pouco ele vai se soltar. E você que conhece seu filho, vai falar assim, não, olha, ele está assim, mas não é bem isso, não. Por quê? Conhece o filho que tem. E eu até sugeri para que não cite esse adjetivo tão ruim, nessa peste, esse capetinha. Fala que ele é criativo. Né, Cátia? A gente sempre fala isso. Ou ele é criativo. Aí você entende que ele é elevado. Então, você que congrega aqui já sabe o que é criativo. Você viu o filho da irmã? Não fale mais que é um peixe. Ele é criativo. Cadê o pessoal DEI? Tem alguém DEI aqui? Então, entendeu? Entendeu, Sabrina? Fala que é criativo. Não peixe. Agora, interessante esse cuidado e essa diferenciação de um relacionamento fora e dentro de casa, onde você conhece quem é quem, onde você, por mais que outras pessoas vejam lá um comportamento diferente daquilo que ele realmente é, mas quem vive no mesmo teto sabe quem é a figura. Eu dei um exemplo aqui da criança, isso também inclui o papai, a mamãe, não é verdade? Os casados aqui, você conhece a sua esposa, você conhece seu marido. De repente, aqui na igreja, né, o crentão está em cara de crente lá, de santão, de vaso, mas em casa é outra coisa. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, não. Em casa é outra coisa. Não é isso? Mas... Não sabe de nada, inocente. Você conhece. A Cátia me conhece. Então, se eu sou um mau pastor, ou melhor, se eu sou um bom pastor e em casa eu sou um péssimo marido, ela vai perceber claramente, ela vai entender claramente isso. Né? Não tem como eu disfarçar. Ela vê e... Não, eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. Não é verdade? Agora, quando nós olhamos para Deus em relação à igreja, irmãos, não é diferente com relação ao conhecimento que Ele tem a respeito da nossa vida. Só que é além, porque dentro de um lar, onde você tem os seus parentes, né, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, de repente, naquele ambiente, vai ter um momento que ele não vai estar lá, e você não sabe o que está acontecendo. Agora, com Deus, não, ele vê você a todo instante. O Pai me conhece mais a mim do que eu mesmo. Ele conhece mais você do que você mesmo. Amém? Ele sabe quem é você. Ele conhece seu coração. Amém? Então, irmãos, esse relacionamento com Deus, não pense você que Ele não está te vendo, Ele está vendo você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Não, irmãos, no intuito de castigar você, de oprimir, ou de causar algum terror, mas um cuidado. Porque Ele é seu Pai. Amém, irmãos? E aí, eu quero citar aqui algumas igrejas, né, no próprio livro de Apocalipse,
onde a gente percebe claramente a tratativa do Senhor com relação ao seu povo. E nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, em que o Senhor irá nos julgar, ou melhor, nos premiar, segundo as nossas ações aqui na terra. Então, aquele que há de nos premiar, aquele que há de nos julgar, ele está nos observando. E Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, você vê o apóstolo João citando, 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, lembra disso? Igrejas onde o Senhor, até hoje, a nossa igreja hoje, nos tempos atuais, o Senhor continua administrando. E se você observar lá no versículo final, no capítulo 1 de Apocalipse, diz que, na visão do apóstolo João, ele viu 7 estrelas na mão direita e viu 7 candelabros. E não precisa você ficar perturbado, o que representa isso? No próprio versículo já dá a interpretação dessa visão, onde as estrelas representam os mensageiros das 7 igrejas. Cada igreja existia um mensageiro, ou anjo da igreja. E o anjo da igreja aí, no próprio texto, se refere aos pastores dessas igrejas, tanto os pastores ou também os anciãos. E os candelabros representam as congregações, as 7 congregações, essas que eu acabei de citar. E aí o interessante nesse texto, que fala que as estrelas estão na mão direita do Senhor e a outra os candelabros, ou seja, cuidado, nós estamos nas mãos do Senhor. O Senhor cuida do seu povo. E eu não quero que você apenas acredite que é somente essas 7 igrejas da Ásia, que nem existe mais, mas representa também a nossa vida hoje, porque somos a igreja do Senhor. Amém? Onde não foge do seu controle, ele sabe o que está acontecendo, ele conhece as necessidades da igreja. E se você não tem como ler toda a situação, a história, o perfil dessas igrejas, mas eu separei alguns pontos aqui interessantes dessa leitura, e você vai perceber que, em determinado momento, o Senhor vai estar elogiando aquela igreja, ou elogiando e corrigindo alguns pontos. Ou uma igreja que está totalmente errada, só está fazendo besteira, mas mesmo assim, ela está nas mãos do Senhor. Mesmo ela dando mole, vacilando, o Senhor ainda considerava como seu povo. E isso é muito interessante a gente refletir, porque às vezes passa pela nossa cabeça em achar que pelo fato da nossa igreja estar em linha com a palavra, uma igreja que cresce, uma igreja experimentada nos dons, que Deus está aqui, que Deus opera só aqui. Não, irmãos. Vamos identificar e podemos lembrar de igrejas que de repente estão passando por uma fase, mas o Senhor também está lá. O Senhor também está vendo. Mesmo na postura que estamos, onde caminhamos e trabalhamos para acertar, e aqueles do outro lado que de repente está se esforçando, mas não conseguiu achar a sintonia certa, o Senhor também está aqui da mesma sorte que está lá, controlando, observando, acompanhando. E quando eu falo controlar, é no sentido de manipular para que a pessoa vá para um caminho errado, mas que ele está na sua sabedoria, no seu amor, falando, levantando pessoas, falando aos corações, para mostrar exatamente o caminho que ele quer. Amém, irmãos? Então, no primeiro momento, entenda que você não está sozinho. E existe uma linha teológica que acredita que essas 7 igrejas que citam em Apocalipse são as fases da igreja. E não foge muito entendermos por essa linha, até porque ao longo da história a igreja realmente sofreu algumas fases. Mas eu posso trazer também nos dias atuais, onde há igrejas específicas que às vezes está vivendo uma estação, como cita aqui a própria palavra. Você vai ver aqui, vou dar alguns exemplos para você. Ou até mesmo a gente pode trazer para a nossa vida um comportamento que é citado aqui na palavra, que você se enquadra e você, rapaz, isso aqui é o que está acontecendo comigo hoje. E você vê a própria tratativa do Senhor, quando Ele fala assim, nessa parte vocês estão bem,
Eu estou vendo isso, mas na outra, você vai ter oportunidade de ler na sua casa, você lê todo esse capítulo 2, você vai perceber isso, capítulo 2 e capítulo 3, onde o Senhor ele vai apontar as virtudes daquela igreja, como também pontos a serem observados. E ele chama a atenção. Amém, irmãos? E aí, o bacana disso tudo é que ele traz a ideia justamente de igreja local, da figura do pastor, do anjo da igreja, do mensageiro, tem as 7 congregações. E isso, irmãos, imediatamente quebra aquela visão do inferno, achar que, para que serve igreja? Para que ir para a igreja? Para que esse negócio de pastor? Eu vou ser crente na minha casa. Só o Senhor Jesus é o meu pastor, aleluia. E você vê aqui o próprio Jesus com o zoinho, olhando as suas igrejas. Irmãos, quando eu li essa passagem aqui, às vezes algumas passagens esquecemos, mas me vê a memória, irmãos, da responsabilidade que tenho e um temor, irmãos, porque eu estou envolvido com uma igreja que não é minha, é do Senhor Jesus, na qual ele tem nas mãos e ele controla, e ele passa uma mensagem através do apóstolo João para entregar ao anjo da igreja. E ele cita várias situações com relação a cada igreja ali, que Deus chama para responsabilidade, para conserto, para uma posição. Amém, irmãos? É esse relacionamento, irmãos, que nós temos como igreja. E como aconteceu com essas 7 igrejas da Ásia, irmãos, estamos no mesmo fluxo. Onde Deus ele fala, onde Deus ele corrige, e talvez as pessoas ficam à procura de uma igreja perfeita, de uma igreja que atenda às suas necessidades, mas Deus ele não olha assim. Deus ele não vê assim. Amém, irmãos? Você está comigo? Aí, eu quero começar a citar. Não vou ler todo o capítulo 2, mas eu vou destacar alguns versículos para a gente trabalhar aqui, muito interessante. Olha só o capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse. Vai ser Apocalipse até o momento. A parte A do versículo está se referindo aqui à igreja de Éfeso. Olha só o que o Senhor diz. Conheço as tuas obras. Eu não sei se eu falei aqui, o tema da ministração, nesse culto da família, é conheço as tuas obras. Amém? Ele começa assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e aí fala do sofrimento, né, da luta, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Uma característica, irmãos, forte da igreja de Éfeso, é que eles não aceitavam falsas doutrinas, porque naquele tempo existiam falsos apóstolos que se filtravam no meio do povo. E aquela igreja, irmãos, como uma igreja alinhada com a palavra, parece o verbo da vida, né? Parece que a sua igreja, que você não aceita qualquer coisa. Quando alguém vem falar alguma coisa que fere o princípio da palavra, você fica incomodado? É igual tu, querido. Amém? Isso é muito bom. Uma igreja que persevera, uma igreja que não aceita ensinamento que fere o princípio da verdade, da palavra. Irmãos, o texto até fala aqui, cita, que não suportais os falsos ensinamentos, os falsos líderes. Mas se você acompanhar, não vou ler aqui, tem um outro ponto que o Senhor chama a atenção, é que eles perderam o primeiro amor. Você vê que há um lado muito positivo, que é não aceitar doutrinas, coisas que ferem o princípio da palavra, mas tem um outro ponto que é fundamental, que o Senhor, como o Senhor está vendo, está olhando a congregação, ele identifica, ele sabe as particularidades. E às vezes o pastor não consegue identificar isso. Nem tudo o pastor consegue identificar, mas o Senhor consegue ver. E ele fala. Amém, irmãos? E o interessante, irmãos, citarmos até essa parte aqui, do primeiro amor, eu não considero esse primeiro amor como
a característica que aconteceu conosco de quando nós recebemos a Jesus, o amor de Deus foi derramado no coração, né? Recebemos o amor do Pai. Mas eu entendo, irmãos, que primeiro amor, se eu tentar exemplificar para você entender melhor, é como se fosse o amor de um novo convertido. Quando ele se converte ao Senhor. Você se lembra quando você se converteu, quando você entrou para a igreja, estava alegre, fervoroso, estava torcendo para chegar no domingo para vir no culto. Lembra quando você era assim? Né? E chegava cedo, né? E ligava, vem cá, quando é o dia de culto? Ai, eu estou doido para chegar na quinta-feira, no domingo, para louvar o Senhor. É igual aqui? É igual aqui. E eu chamo a atenção, aqueles que gostam de medir, comparar, compara com você mesmo. Lembra quando você começou, primeiro amor, fervoroso, não conhecia quase nada, todo cru, mas chegava aqui, vitorioso chorava, aleluia, né? Aí chegam alguns irmãos que já nem sentem mais nada, vitorioso louvor chato. Que hora vai acabar esse culto, hein? Que hora acaba o culto mesmo, irmão? Ih, para falar muito, pastor, misericórdia. Ah, muito chato, pô. Fica conversando na hora do culto o tempo todo. Eu estou vendo e o Senhor está vendo. André, é isso aí. Conversando. E antes estava todo santo aqui, ó. Todo fervoroso. Perdeu. Não tem mais temor. Tanto fez como tanto faz. Éfeso. Conheço as tuas obras. Conhece seu coração. Conhece meu coração. Como você lidar com as coisas de Deus hoje? Compara com você mesmo, não é com seu irmão, não esquece seu irmão, você. Irmãos, eu reflito. Eu, como pastor, eu tenho meu compromisso com Deus, a minha vida com Deus. Então, por eu ser pastor, não posso deixar de orar, de dedicar minha vida ao Senhor, de consagrar, de ler a palavra. Não, eu sou pastor agora eu não gosto mais. Que é isso, irmão? Amém, irmão? É um motivo de refletirmos. Eu estou aqui na primeira igreja. Mas o Senhor conhece as suas obras? Que bacana! Igreja da fé. Igreja que não, que é a igreja da palavra. O nosso cuidado é para não sermos técnicos do Evangelho. Conhece a palavra. É bom, irmãos, é bom. Incentivamos isso. Faço rema. Irmãos, é bênção. Mas se você não realmente tiver o coração conectado, prazer, antes tem o prazer na lei do Senhor, antes de tudo, e na sua lei medita na palavra de noite. Valorizar esse ambiente. Amém, irmãos? Aí tem uma outra igreja aqui, a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Obviamente, aqui entendemos que a igreja que tinha dificuldades financeiras. Mas o que eles tinham, irmãos, era muito claro aos olhos do Senhor, eles eram ricos. Percebe, irmãos, que há essa particularidades que, mesmo assim, o Senhor está vendo uma igreja que era perseguida, sofria fortes pressões,
Não tenho como abrir história aqui para vocês, mas você percebe que o Senhor considerava uma igreja rica. Quantas pressões nós sofremos? Quantas coisas nós passamos nessa vida? E aquilo o que você está passando hoje, a estação que você está encarando, irmãos, o Senhor está vendo tudo isso. Porque às vezes um crente, até animado um pouquinho, abre a sua boca e começa a citar, ai, tanta coisa, é muita luta, é muita prova, ai, o Senhor não está me vendo, o Senhor está vendo, irmãos. Prova. O Senhor está vendo você. Você não está só. Amém, irmãos? O versículo 13, eu li aqui Esmirna, versículo 9, a parte A, tá? O versículo 13, também a primeira parte, a igreja de Pérgamo, cita assim, ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Uma igreja que estava localizada, irmãos, numa região com vários deuses, com idolatria, coisas do diabo mesmo. E a gente até recorda de alguns irmãos que, no nosso relacionamento, na convivência, até mesmo no nosso meio, que fala, pastor, eu estou passando por pressão, o diabo se levantou, uma pessoa colocou meu nome na boca do sapo, na boca da formiga, que ainda tem crente que acredita que a macumba pega nele. Não é verdade? Pastor, parece que o céu fechou, parece que o diabo entrou aqui, sentou na minha sala, né? Muita coisa. Agora você percebe aqui que o negócio aqui é um pouco sério, que quando ele fala, conheço o lugar em que habitas, não era fácil. Onde está o trono de Satanás? O negócio era quente, irmãos. Muita pressão. Não é verdade? A fúria do diabo. Pastor, o diabo está furioso comigo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Se o diabo estiver alegre com você, tem alguma coisa errada. Não, o pastor está alegre comigo. É mesmo, irmão? Parabéns. Pastor, parece que pisaram na macumba, eu pisei na macumba. Não, irmão. Onde você está, trevas está em trevas, está tudo pegando, mas você chegou, alguma coisa tem que acontecer. O ambiente está pesado, pastor. Irmão, expulsa em nome de Jesus. E nós citamos aqui sobre estrelas, né? As 7 estrelas, que são os mensageiros pastores na mão direita, e os 7 candelabros, representando as congregações. Você vê aí estrela e candelabro. Isso reflete o quê? Isso dá a ideia de luz. E quando fala estrela, irmãos, não é estrelismo, de ser mais importante que você. Não é que o pastor é mais importante. Está falando de iluminar. Luz. Nós somos o sal da terra e luz para o mundo. Então, se está em trevas o ambiente, você chegou, luz chegou. Você foi chamado para brilhar, irmão. Amém. Tem esse negócio não. Pastor, o ambiente que eu estou está pesado. E daí? Você chegou, vai despesar. Nem sei se existe essa palavra. Peso vai cair por terra. Cheguei. Ih, irmão, o negócio está feio aqui, está carregado. Acho que o diabo está aqui. Não, irmão, expulsa o diabo, ué. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Ou eu ou o diabo. Então ele tem que sair. Cheguei, ele tem que sair. Quando você coloca o seu pé lá, o diabo tem que, partir retirada. Aleluia! Amém, irmãos? Tem que ser o contrário. Onde a igreja está, a luz está. Os candelabros. Eu tenho como chegar, irmãos, entender que aonde eu estiver, aonde a igreja está localizada, aqui no Retiro dos Motoristas, irmãos, alguma coisa tem que acontecer. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? E aí,
no versículo 19, fala da igreja, a congregação de Tiatira, que diz também a mesma coisa: conheço as tuas obras. Percebe, irmãos? O Senhor citando a mesma coisa, em diversas particularidades, o Senhor citando: conheço as tuas obras. E ele fala assim, ó: o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O que nós podemos remeter com isso, irmãos? Crescimento, avanço. Deus está vendo o seu esforço, a sua participação, o seu envolvimento. E tem muito crente que fala assim: não sei, pensando em desistir, eu faço tanta coisa, trabalho, me envolvi, declarei a palavra, não acontece nada, e pensa em parar, não está acontecendo. Meu irmão, o Senhor está vendo tudo isso. Persevere, irmão. Persevera. Vai chegar um tempo, irmãos, não vai demorar muito, onde o Senhor vai retribuir segundo as suas ações aqui na terra. O seu envolvimento com as suas coisas, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, tanto espiritualmente, irmãos, eu não vou ignorar a parte natural, como natural também, onde Deus te deu habilidades para você servir, para você ajudar. O Senhor está vendo tudo isso. Tem um livro ali do apóstolo Bud, que está com o Senhor hoje. Você não está só. Não abra sua boca para declarar essa palavra negativa. Eu estou só, estou sozinho. Você não está só. O Senhor é contigo, meu irmão. Amém, querido. Graças a Deus. Aleluia. E aí cita também, olha o capítulo 3, versículo 1. Cita a igreja de Sardes. A mesma coisa. Conheço as tuas obras. Presta atenção aqui nessa igreja. Aí começa a pegar. Porque essa igreja aqui é um problema. Conheço as tuas obras. Que tens nome de que vives e está morto. Que igreja é essa? É a igreja famosa. Só tem capa. Tem fama de ser uma igreja fervorosa. Tem fama de ser uma igreja que vive em comunhão, mas só capa. E é muito fácil a gente identificar, às vezes, uma igreja que tem, de repente, esse tipo de fluxo. Mas é importante trazer para a nossa vida também. Por mais que aqui está muito claro que Jesus está trazendo o retrato das igrejas. Mas isso não impede da gente olhar para dentro e ver se eu estou apenas uma capa, uma cara de santão, de crentão, mas aqui dentro está morto. Jesus está vendo você. Amém, irmãos? Isso é um cuidado que a gente precisa ter, e é por isso que Jesus está revelando isso, para que tenhamos esse cuidado em entrar num ritmo de vida, um estilo de vida, do faz de conta. Daqui a pouco cresce uma capa, uma casca, onde quem está vendo, observando, é um crente. Hoje em dia, nem tanto, né? A Bíblia debaixo do braço, hoje agora nem tanto um livro, mas às vezes um tablet, um telefone, você pode carregar a palavra, mas um tempo atrás era identificado com a Bíblia debaixo do braço, ou com um tipo de roupa. As coisas começaram a mudar. Você está comigo? Então, a nossa ação, a nossa atitude, o nosso comportamento na sociedade, irmãos, é identificado. Como você lidar no seu meio, no ambiente que você está? Hoje é o culto da família. Amém? Como você é somente crente aqui na igreja, a paz do Senhor, aleluia, cara de santo, e na sua casa? Como é você dentro da sua casa? Como é você no seu trabalho? Na sua escola? Não, lá eu sou crente, mas aqui eu sou o diabo. Como é você dentro do BRT? Ali é uma sugestão para o cara realmente soltar o diabo ali. Pastor, aqui, mas pastor, esse ambiente lá é o inferno. Ué, é inferno, quer dizer que você é o diabo do inferno?
e fala, e xinga o motorista, xinga todo mundo. O crente, que aqui na igreja tá lá, balabá. Fazer um vídeo aqui assim, ó, um vídeo. De um lado aqui o crente, aí desse lado, aí Jesus está falando para você nessa noite, conheça as suas obras. Conheço você dentro da sua casa. Conheço você dentro do BRT. Cadê os jovens? Aleluia! Conheço você na sua escola, na sua faculdade. Tá vendo, irmão? Você pode enganar o pastor, pode enganar o Val, pode enganar qualquer pessoa, mas o Senhor não, irmão. De Deus não se zomba. Não fique apenas com fama. Eu sou do Verbo da Vida, da Igreja da Palavra da Fé, aleluia. E daí? Onde o diabo olha assim, café com leite. Porque o crente tinha que ganhar um Oscar. Não tinha que ganhar um Oscar? Sabe fazer cara de crente. Andar como crente. Sabe, irmão? Quem concorda comigo? Eu tentei mesmo levantar a mão. André, me ajuda, por favor. Tem, irmãos, cara de crente. Finge que está cantando. Finge que está lendo a Bíblia. Está no WhatsApp lá, está lendo a Bíblia, está no WhatsApp, passando mensagem. Fingindo. Conheço as tuas obras. Ele cita 7 vezes. Não é à toa. É sério ou não é, Brasil? É sério. E aí, ele fala muito bem que essa igreja tem fama, mas é morta. E o anjo da igreja que vos fala, que sou eu, vou falar. Amém, irmãos? Deus me livre. Não quero que você seja impedimento para receber meu galardão. Tá louco? É ou não é? Não é isso? Porque os olhos do Senhor também estão sobre mim também, olhando aqui para mim. O meu ungido não está falando. Amém, irmão? Aleluia. Nós falamos de Sardes, né? Aí tem uma igreja aqui que é uma bênção. Olha uma igreja completa, referência, Filadélfia, Igreja do Amor. Conheço as tuas obras também. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Você sabia que o Senhor faz isso também? Amém? A ação de Jesus em relação à sua igreja. Não preciso falar muita coisa em Filadélfia. A Igreja do Amor, referência. Laodiceia, já pega. Versículo 15, diz assim, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Sabe que igreja é essa? Igreja do mais ou menos. Como é que você está, meu irmão? Mais ou menos. Como é que está a sua fé, meu irmão? Mais ou menos. Você tem congregado? Mais ou menos. Mais ou menos. Está em cima do muro, está dividido. Não permanece na palavra. Não toma a decisão de servir ao Senhor. É o mais ou menos. Você está comigo, irmãos? Mas graças a Deus que a nossa igreja é fervorosa. Não está me convencendo, não. Nossa igreja é fervorosa. Está mais ou menos ainda.
A nossa igreja é fervorosa. Jesus. Você está comigo, irmãos? Esse negócio de mais ou menos, de vez em quando, não leva a sério as coisas de Deus, tudo no se sobrar, se der, não sei não estou com vontade. É crente mais ou menos, é crente morno. A Cátia hoje me lembrou de uma situação, a gente ouviu uma ministração do Tony Cooker, né? Ele citando essas igrejas da Ásia e falando que uma coisa que é muito interessante, você vê a sabedoria de Cristo, né? Onde Cristo, às vezes, ele passa uma mensagem utilizando o entendimento daquele povo, a cultura, né? Para passar a ideia para as pessoas similares. O próprio exemplo das parábolas, lembra? Que ele usa a agricultura, e a ideia ali é para alcançar aquelas pessoas. Diz que naquela região era um rio, né? Que inclusive era a principal fonte, né, deles lá, de consumo, e não era de qualidade, porque era morna aquela água, e não prestava para beber. E eles compravam água em outro lugar, chegou a desviar, não é isso? De uma outra região para atender a igreja de Laodiceia. E era ruim por quê? Porque quando consumia aquela água, dava ânsia de vômito. E Jesus deu esse exemplo para eles, o que representava o crente mais ou menos, a igreja mais ou menos. E eles entenderam perfeitamente o que é isso. Imagine quando o anjo da igreja passou essa mensagem. A situação que eles estavam mornos, como a água, aquela água que vocês conhecem aqui, que é uma principal fonte de vocês. É da mesma forma que dá a ânsia de vômito, de colocar para fora. Quem dera fosse ou quente ou frio. Porque quando o cara é frio, pastor, está brabo, está pegando, você pega, chama e trata. Agora, o mais ou menos, ele fica naquela incerteza, onde quem está de fora observando, só vive na dúvida. Não há abertura para a tratativa. Onde a pessoa, em cada região que ele se apresenta, ou ele esteja localizado, ele vai apresentar uma forma. Quando ele sai dali, já muda totalmente o seu perfil. É o mais ou menos, você não sabe que estação é essa. Agora, o quente, o cara é fervoroso, tá claro. O cara é frio, está desanimado, você puxa, fica muito mais fácil. Decida, o que você quer. Amém, irmãos? Não fique no mais ou menos, não. Eu estou indo. Não, irmãos, vai. Caminhe, irmãos. Corra a sua carreira. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Então, entendemos aqui, irmãos, com essas 7 igrejas, muito claro isso. Indo bem ou mal, Jesus quis que a cada congregação soubesse que ele sabia o que ela estava fazendo. Ele conhecia as obras dela. É muito claro isso. Se você buscar, irmãos, essa frase no original, tem uma palavra muito forte e clara para a gente entender. No grego se chama oida. Oida. Se você pegar no original, você vai ver essa palavra oida, que significa conhecer em primeira mão por observação e inspeção. Ele está observando a sua igreja. Ele está inspecionando a sua igreja. Não veja isso como medo, como tirania. Não, irmãos, mas é com amor. Porque, na medida que ele observar a sua igreja, ele vai entrar com a tratativa correta. Ele vai dar a mensagem correta. Por isso, irmãos, nós não devemos ignorar as mensagens que saem desse lugar. Porque, irmãos, é muito sutil e a gente tem um cuidado não para tentar controlar as pessoas, principalmente aqueles que vão em várias igrejas, não tem uma raiz fincada numa congregação. Porque, às vezes, irmãos, uma palavra que sai daqui, o medicamento, o alimento que sai daqui é específico para você que congrega aqui. Aí fica aquele crente procurando aquela mensagem, aquele boom, aquela explosão, e vai na internet, e vai na igreja A e B. Irmãos, fica na sua igreja.
Tenham cuidado, irmão, de assistir as ministrações da sua igreja. Lá tem um alimento, irmãos, para você. Ah, mas eu quero ouvir uma palavra que me dá arrepio. E o interessante é que, eu estava conversando com Kátia hoje, na medida que a igreja vai crescendo, você vê claramente o Espírito Santo dando uma direção, irmãos, e trazendo uma palavra específica para a estação da igreja, aonde você está. Isso é muito sério, irmãos. Percebe aqui que a carta ela foi direcionada às igrejas e o que estava sendo falado era específico para aquela igreja, por mais que aquelas cartas ela passassem em todas as igrejas. Todas as igrejas tinham acesso, começava por Éfeso, Esmirna, depois Tiatira, até chegar em Laodiceia. Porque se você olhar no mapa, nós não temos aqui, você vê como se fosse um arco ali, uma sequência de igrejas. Então, provavelmente, o mensageiro que levava aquelas cartas ia passando de igreja em igreja, e cada anjo da igreja, cada mensageiro, cada liderança ali, tinha acesso àquela carta. Mas existia uma carta específica para aquela igreja. Uma igreja seria apenas uma vacina. Olhasse aquela carta assim, não é a nossa realidade hoje, mas serve como uma vacina. Não é o que acontece conosco? Às vezes você está ouvindo uma mensagem aqui, isso aqui, nessa parte eu estou resolvido. Mas, irmãos, receba de bom coração. É uma palavra, é um cuidado para você. É uma vacina. Mas você não sabe se o teu irmão que está do seu lado, aquela mensagem é uma injeção. Quanta mensagem, irmão, nós vemos aqui, você olha assim, rapaz, uma mensagem aqui tranquila, né? Aí você vê, faz o apelo, vê um grupo de pessoas na frente, ou no final do culto, nos chama, né? E fala assim, essa palavra foi para mim. Fala, é mesmo, graças a Deus, é o Senhor. Porque é o Senhor que cuida, que inspeciona, que olha a sua igreja, Ele sabe, irmãos. E a gente só tem que deixar esse fluxo da unção, irmãos, operar no meio do rebanho. Porque é Jesus, irmãos, que controla tudo isso. É Jesus. Quantas vezes a gente aqui trocando mensagens, a gente colocando, estabelecendo o tema, e você vê, Deus, pastor, Deus já está comunicando no meu coração essa palavra, rapaz, graças a Deus. É tão bom isso acontecer, porque você percebe que o cuidado do Senhor, e às vezes o ministro vai aqui, está se preparando um texto para ler, e aí é o mesmo versículo, certinho, uma igreja com 66 livros, a pessoa no versículo certinho, no capítulo, a mensagem certinha, não é coincidência não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos. Então eu quero nesse momento que você abra sua mente no sentido de entender, irmãos, o papel da congregação. A nossa posição em Cristo e o cuidado que o Senhor Jesus tem com a sua igreja. E se você está plantado aqui, irmãos, você está aqui, a gente está falando da igreja local, tem a igreja do irmão fulano, do irmão ciclano, glória a Deus, aleluia, o Senhor também está tratando com ele, mas você está aqui, agarre isso, irmãos, se envolva, valorize o que está acontecendo na sua igreja, aquilo que o Espírito Santo está fazendo, homens e mulheres que o Senhor tem levantado aqui para te servir, irmãos, isso aí é de propósito. Veja como uma base onde você está sendo fortalecido, treinado, onde você está sendo trabalhado para ser o melhor filho, o melhor esposo, esposa, o melhor profissional, é o ambiente, esse ambiente que você está. Precisamos valorizar isso. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Então, oida conhecer em primeira mão por observação e inspeção. É o que Jesus está fazendo no nosso meio, no meio das suas congregações, do candelabro. Amém? Olha só em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Pode projetar aqui para mim? Ok, vou ler aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Olha só que interessante. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos nós vamos prestar contas das nossas ações aqui na terra. Amém. Não passa desapercebido. Está lá debaixo do tapete, aquelas coisinhas que faz, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, mas o Senhor está vendo, irmãos. Vai prestar conta.
Volto a dizer, irmãos, não é para lançar você para o inferno, não, porque você já foi justificado em Cristo Jesus. Mas isso pode comprometer o seu galardão. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 3, a gente vai ler depois aqui, porque a gente vai citar um versículo, a gente vai avançar um pouquinho, fala que as nossas obras passarão pelo fogo. Então, você vai ter obras como ouro, como prata, como bronze, como feno. Então, a obra que passar ileso ali, ok, mas vai ter obra que vai queimar. E talvez as suas ações estão como palhas. Vai ser provado. E vai queimar. Independente do tamanho que seja, mas não for uma obra de qualidade. Aquilo que realmente você precisava fazer é de qualquer maneira. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 16. Eu vou citar alguns versículos aqui para a gente embasar bastante. Marcos capítulo 5, versículo 16. Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Lembra das estrelas? Lembra dos candelabros? Ok? Para que vejam. Olha só, eu vou repetir aqui, tá? Enfatizar bem isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as... O que está escrito na sua Bíblia? As boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, precisamos envolver as nossas obras nesse projeto. Amém, irmãos? As nossas obras, as nossas boas obras, toca no coração do incrédulo. As nossas atitudes toca no coração do descrente. Amém. Então, irmãos, cuidado com as suas ações aqui na terra. E é bom reforçar aqui, eu estou falando de obras, não são obras, irmãos, relacionadas à salvação. A gente está estudando aqui Romanos. A salvação não são pelas obras. Olha só em Efésios capítulo 2, versículo 8. Se você não quiser abrir, só acompanhar aqui que eu vou ler, tá? Olha só, é um texto conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante as obras. É isso aí? Não. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém bata no peito e fale assim, está vendo como é que eu sou? Sou bambambam, faço um monte de coisa da igreja, prego, canto, sou formado no Rema, escola de ministro, sou usado por Deus. Não, eu faço isso, eu faço aquilo outro, por isso eu tenho um crédito lá no céu. Quando chegar no céu, eu vou passar direto, porque já está tudo carimbado lá, segundo as minhas obras. Eu sou gente boa, sou legal com todo mundo, não piso no rabo do gato, obedeço papai e mamãe. Não é isso? Então, irmãos, não diz nada, porque a sua salvação foi pago com o sangue de Jesus. Era a única forma que eu e você poderíamos ser salvos. Morte de Jesus Cristo. Aí, se você prestar atenção, na parte final, diz assim, 9:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então significa que as boas obras é obrigação minha? Sim. Você, como crente, é obrigação você andar em boas obras. É obrigação de você ser um exemplo na sociedade. É obrigação você ser um exemplo na igreja, fora está aqui também. É obrigação, se você almeja o ministério, mas como é que você é dentro de casa? Como é que você trata a sua mãe e seu pai? Se você tratar mal a sua mãe, não respeita a sua mãe, o seu ministério está reprovado. Culto da família é uma bênção, né?
Por que enche assim? O pessoal é meio terrorista, né? Gosta? Amém, irmão? Não tenta se vangloriar pelo fato, não, pastor, eu sou legal, sou gente boa. Não, meu amigo, é obrigação sua. É obrigação sua ser gente boa. É obrigação sua você respeitar seus professores. É obrigação sua você respeitar o seu pastor. É obrigação sua você honrar a sua esposa, o seu marido. É obrigação sua você dar um bom testemunho lá fora. Porque são os incrédulos que você vai ganhar segundo as suas obras. As suas ações. A sua bondade. Você participar dos eventos da igreja, maravilha. Eu participo do projeto da igreja, glória a Deus. É a sua obrigação. Porque você foi criado para isso. O Espírito Santo não está dentro de você para enfeite. Respira fundo assim, ó. Eu estou abrindo o olhão para você. Amém, irmão? Aí Jesus está falando com você aqui hoje, na Igreja Verbo da Vida do Retiro. Conheça as suas obras. O que você é aqui dentro e é lá fora. Amém ou ai de mim? Conheça as suas obras. E eu e você vamos prestar conta das nossas ações aqui. Vou dar um tempinho para você refletir. Aleluia. Jesus não se importa apenas com a sua fé, com os dons, com o seu ministério, com a igreja local. Você vê aqui, estamos vendo aqui na palavra, que ele também se importa com as suas atitudes, com as suas obras. Volto a dizer, eu não quero apenas canalizar obras igreja, mas o que você foi chamado para fazer, talentos que Deus deu para você, naturais para você servir a sociedade. Amém, irmãos? Se o teu chamado é ser esposa para criar os seus filhos, cria com fidelidade, com seriedade. Porque você vai prestar conta, o que você foi chamado para fazer? Criar os filhos. Não criou os seus filhos no caminho. Vai responder por isso. Volto a dizer, irmãos, descarta a questão do inferno. Porque a gente achar assim, vou para o inferno. Não, irmãos, está tranquilo. E não é por isso também que a gente vai descuidar. Mas estamos falando aqui, lemos lá em Apocalipse capítulo 22, retribuição no galardão. Todos nós seremos retribuídos segundo as nossas obras. E o que eu posso fazer em vida? Morreu, acabou, irmãos, acabou. Agora, da partir daí, tribunal de Cristo. Enquanto estivermos aqui, temos a oportunidade de refletir, mudar a nossa postura, entender o que é o papel da igreja, que Jesus está olhando para mim, que eu vou prestar conta dos meus atos. É um momento oportuno para a gente refletir. Eu, como alguém da família, que eu sou exemplo dentro da minha casa, será que eu estou sendo exemplo dentro da minha casa? Será que eu estou dando testemunho de crente na minha casa? É um momento para a gente refletir. Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou honrando meu pai e minha mãe? É um ambiente maravilhoso para a gente refletir. Porque Jesus está nos vendo. Aleluia. Quem conhece o livro das boas obras? Alguém conhece? Já ouviu falar? Livro das boas obras? É o livro de Tito. Sugestão para você. Leia o livro de Tito. 3 capítulos. Eu vou citar alguns aqui para te ajudar. Olha só. Tito capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Vou resumir, tá? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O apóstolo Paulo instruindo a Tito, jovem obreiro Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras.
no ensino, mostra integridade, reverência. Aqueles que têm função ministerial, aquele que ensina, tem uma instrução aqui, padrão. Não é só blá, 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 falar e fazer tudo ao contrário. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não. Padrão. Eu vou falar e eu vou ser exemplo. Olha para mim. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém? Diga amém de vez em quando, para me ajudar. Vamos lá. Ó, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, princípio de autoridade. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Está vendo toda boa obra? Há um papel nosso com relação às autoridades. Não vou abrir aqui, não. Há um procedimento, você sabe. E quando fala autoridade, não é só governo, não. Tem pessoas ligadas a você que é autoridade. Deus colocou para ser autoridade sobre a sua vida. Como é o seu tratamento? Precisamos ver. Ou você é um rebeldezinho, doido para jogar uma bomba. Amém, irmão. Você está amando esse culto de doutrina? Graças a Deus, né? Olha só o versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas o que? As boas obras são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. As suas ações, irmãos, é muito excelente. O seu comportamento, a sua postura. Alô? Amém, irmão? Graças a Deus, né? Olha só o versículo 14, mesmo capítulo 3 de Tito. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Você vê aí a boa obra. Jesus não estava interessado apenas, uma nota que eu coloquei aqui, no que as igrejas estavam crendo ou preparando, mas no que elas estavam fazendo. A gente pode fazer tantas coisas aqui como tem feito, e é bom fazer. Eu não estou anulando, irmãos, ou desconsiderando todas as nossas ações aqui que nós fazemos constantemente. Mas o nosso objetivo aqui é revelar, porque esse é o propósito da carta aqui, revelar que Jesus também considera as ações, as obras. E talvez são coisas que o homem não vê. Ninguém está vendo, o pastor não vê, ninguém está vendo, mas o Senhor vê. Ele cita isso aqui. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Vamos começar a encerrar? O tempo avançou bastante, mas eu vou ler outra referência aqui, não precisa abrir, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Quantos cooperadores nós temos aqui? Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Aí, se você continuar, não vou ler aqui, fala que as nossas obras vão de passar pelo fogo. Você pode ler na sua casa. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Olha só que interessante. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmão, você não está esquecido. Não se esqueça do Senhor. Quando fala esquecer do Senhor, é abandonar tudo que você tem feito até agora. Você está se envolvendo, está trabalhando, está se dedicando.
Acha que, eu estou fazendo tanta coisa, não vejo nada acontecer. Porque, irmãos, um erro fatal na vida de muito crente é criar expectativa em receber alguma coisa em troca. Pelo fato de você estar envolvido, de repente você almeja chegar a uma posição, não acontece, e você acha que está ali fazendo a mesma coisa, entra ano, sai ano, e não acontece nada, não ganha nada. Irmão, mas o Senhor está vendo. Esse pensamento o crente não pode ter, irmãos. Não pode, querido. É possível, pastor, receber alguma coisa aqui, um benefício, né? Pelo fato de você estar envolvido em alguma coisa, trabalhando numa área, você ter o retorno disso? É possível. Você vai ver um irmão ou outro sendo beneficiado com alguma coisa aqui na terra, mas maior o que está lá com o Senhor sendo preparado para você, irmão. Eu citei aqui, se você trabalha na portaria da igreja, se você, de repente, é uma pessoa que só arruma a cadeira, ou faz qualquer outro tipo de coisa, irmão, você está fazendo para o Senhor, e o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Chama atenção para aqueles que estão parados na inércia, não quer fazer nada, só fica naquela posição de só receber, fica parado lá, não quer se envolver com nada. Não quero me envolver com nada, porque esse negócio de igreja dá trabalho mesmo. A igreja, irmão, são pessoas. Não quero me envolver com nada não, porque em 1980 eu era isso, eu fazia aquilo outro, eu rodava, eu plantava bananeira, eu me aborreci da igreja. Agora eu decidi, não vou fazer mais nada, agora eu sou crente de banco. Misericórdia, irmão. Vai receber galardão, vai sim. Vai vir um anjo com uma balinha aqui, eu sou galardão essa balinha aqui, ó. Chupa essa balinha. Uma balinha jujuba, eu tô galardão. Estou brincando, tá, irmão? Mas não se espante, irmão. Vai chegar lá, no texto do capítulo 3, é muito claro, fala assim, ele não vai perder a salvação, mas vai sofrer um dano. E vai ser um pesar, irmãos. Ter tido a oportunidade de produzir, de edificar pessoas, de ser um cooperador. Um texto que nós lemos aqui, ficou parado na inércia. Eu não vou fazer nada não, estou aqui só para... Misericórdia, irmão. Candelabro, luz. A igreja, se você é igreja, precisa se envolver. Seja voluntário, irmão. O que está precisando de mim? Está precisando de alguma coisa? Estou aí, bota meu nome aí. Pega junto, irmão. Se é contribuir, está precisando... Pastor, está precisando do quê? Vai lá, investe, irmão, injeta lá. Não pensando em nada em troca, não tentar ser visto. Igual os fariseus faziam, chegavam em praça pública, fazia aquele estardalhaço, só para ser visto lá. Já ganhou a sua recompensa. Um tapinha, se o teu galardão lá é um tapinha nas costas, aqui na terra tem de sobra. Um parabéns para você. Uma curtida não, como é que é o negócio? Um like, né, minha filha? Agora é like, né? Um likezinho, então tem que ter uma cara na internet lá. Olha quantas visualizações, aleluia. Olha, se o prêmio é esse, já recebeu. Irmãos, eu quero que está lá, está com o Senhor. O Senhor vai entregar nas minhas mãos. Eu não sei o que é o galardão, irmãos, mas eu não tenho dúvida que é excelente. Eu e você vai receber. Talvez você sentado aí, possa ser que o seu galardão seja maior do que o meu. Não se mede, irmãos, por ritmo de trabalho. Não, o pastor deve ser um galardão desse tamanho. Não é. Isso é humano, isso é terreno, não é assim que funciona. É pela fidelidade pela qual você foi chamado para fazer aqui em vida. Talvez o anonimato aqui que você não vê, está nos bastidores, vai chegar a receber um galardão maravilhoso, porque ele está fazendo com amor, fez com fidelidade aquilo que ele foi chamado para fazer em vida. Aleluia! Então sai, irmãos, da inércia. Amém? Para a gente finalizar, agora eu vou finalizar em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, diz o Espírito, melhor dizendo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras
os acompanham. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Quando o crente morre, as obras acompanham ele. O que você fez aqui na terra, irmãos, foi processado lá, é considerado. Você está comigo, irmãos? Os seus títulos aqui, terreno, vai ficar tudo aqui. Mas as suas obras, está lá registrado. Amém, querido? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.